Okay, what's up, boys and girls? It's your host Sigila back with another podcast, and welcome to the second season, a segunda temporada. A primeira temporada teve 2 episódios. Esta aqui está a iniciar como... Vamos considerar a primeira temporada, mas em termos de gravação de episódios, são 2 tempos. É a segunda temporada com o primeiro episódio. E vai ser uma série de podcasts que vamos fazer com people interessantes. E para o episódio de hoje, estamos com Euclides de Rosário, engenheiro informático, programador, e etc. Então, antes de mais, desde já, se quer, suportem o canal, deixem o vosso like, comentem, compartilhem com mais pessoas, pois isso ajuda no engajamento do canal e no crescimento do canal, porque estamos a iniciar, como vê, e vamos melhorar com o tempo. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, e vamos direto a isso. Euclides, podes fazer uma breve introdução e vamos arrancar. Aliás, já estamos on, vamos lá. Alright. Thanks, Zig, pelo convite. Como o Zig acabou de dizer, eu sou o Euclides do Rosário. Podes afastar assim, só para ver a tua face. Ver a minha face, né? Right. Aqui é o Euclides do Rosário, como o Zig disse, engenheiro informático pela Universidade do Rúrio, sou desenvolvedor de software, entusiasta em ciências de dados, praticamente um cientista de dados, e atualmente trabalho em alguns projetos, como por exemplo sou embaixador da Zindi, e entre outros projetos que estou a começar a meter a mão agora. Right. Ok, então vamos direto ao ponto. Eu estou muito interessado em saber sobre esse projeto Zindi. Right. Sim, eu estava... estou muito interessado em saber sobre a plataforma, sobre o Zindi em específico. Como falaste, és o embaixador da Zindi. Eu queria saber exatamente o que é a Zindi. Fala mais um pouco sobre isso. Tenho visto palestras que tens dado em várias universidades e queria saber especificamente do que se trata e... pode explicar. Respondendo essa pergunta num âmbito mais pessoal, né? Eu penso que a Zindi é o que nós, como africanos, precisávamos para poder entrar naquilo que é uma área que está muito em crescimento atualmente, que é a inteligência artificial e ciência de dados. Isso é uma resposta mais pessoal, né? Então, respondendo como um embaixador agora, Zindi é a primeira plataforma de competição em ciências de dados. É um ecossistema que temos lá engenheiros, ONGs, instituições, assim como universidades, em que o foco é poder promover isso que é a cultura de ciências de dados e inteligência artificial. O objetivo é trazer soluções utilizando esse tipo de tecnologia para o contexto africano. Ok, interessante. Então, poderíamos considerar uma plataforma em que está centrado no uso de inteligência artificial, né? Mas tem com diversas aplicações. Exato. Mas a ideia qual é? Tipo intercâmbio ou para questões de educação em específico? Não. Não seria somente educação. Temos lá a educação e é um dos componentes que mais traz, como posso dizer, engajamento dentro da comunidade, porque não podemos chamar só de plataforma, está mais para uma comunidade. Uma comunidade, sim, porque temos lá uma cultura a ser seguida, não é só uma plataforma, é uma comunidade. Temos uma cultura que somos chamados zindianos. Então, Zindi é uma palavra que o seu significado por si só é vida. Então, temos esta cultura. E respondendo mais à sua questão, temos lá instituições, universidades que trazem a componente da educação, empresas não governamentais que trazem mais o componente de introduzir o que é business.
Ok. Mas a parte de dinheiro que recebemos dentro das competições vem por parte das empresas. Porque as competições, cada competição tem um prémio. Um prémio, Então, um prize lá. Um prize. Vem mais dessas empresas, dessas instituições que procuram soluções para o contexto das suas companhias, dos problemas que eles enfrentam, utilizando mais ciências de dados. Ok. É mais nesse sentido. Ok, e falando mais em questões, ok, essa comunidade está presente em toda a África, quais são os países em que estão? Moçambique é um deles, é claro, mas Exato. quais são? E em Moçambique abrange todas as províncias ou tem pontos focais e etc? A Zinde, embora que está para a África, até se tu ires no site da própria Zinde, zinde.africa. Ok. Atualmente não está em todos os países por situações não é contra a vontade, não é por culpa da plataforma ou da comunidade em si não querer estar nesses países, mas sim dos países em si só não possuírem uma infraestrutura necessária para a introdução de uma comunidade do tipo. Ok. Embora que ela tenha sido pensada para o contexto do moçambicano, aliás, africano, em que não possuímos de infraestruturas tão avançadas. Ok. E a sede é África do Sul, Ok. que é a sede da plataforma Zinde. Ok. Tem Quênia, Nigéria, Ghana. E maior parte da África subsaariana tem pelo menos um embaixador Zinde. Ok. Parece que atualmente um dos países que tem mais embaixadores e que traz mais engajamento, por incrível que pareça, é a Quênia. Ok. A Quênia traz mais engajamento em relação à própria África do Sul, que é a base que é a sede, a sede, por si só. E respondendo para o contexto mais moçambicano, para os PALOPs, eu disse todos os países da África subsaariana, tirando a maioria dos PALOPs. Para os PALOPs, Moçambique é o único país que está dentro da comunidade Zinde. Isso mostra o qual nós estamos a tentar puxar, entrar nisso que é os avanços tecnológicos que vêm surgindo ultimamente. E para Moçambique, o primeiro embaixador moçambicano foi o mestre Pina, o engenheiro Pina, e ele teve que sair por motivos de estudo. Teve que sair. E enquanto ele era embaixador, eu entrei primeiro como embaixador estudante. Então, tem um programa de embaixador nacional, embaixadores estudantes, porque nós percebemos que um dos ecossistemas para mais se desenvolver essa cultura são nas universidades. Então, eu era como embaixador estudante. À medida que ele sai, cede o cargo para mim, dá uma recomendação e eu tive que me candidatar a passar por aquele todo o processo de avaliação para me tornar um embaixador nacional. E atualmente temos 2 embaixadores em Moçambique, um que sou eu, o embaixador nacional, que estamos já. Considero que a nossa sede é a Universidade de Lúrio, cá em Pemba. E também temos mais um outro embaixador estudante que está em Inhambane. Então, já somos 2. A ideia é termos pelo menos um embaixador em cada uma das províncias para criarmos um ecossistema mais nacional e de modo que a nossa comunidade cresça e possamos começar a resolver os problemas do nosso contexto local utilizando ciências de dados. Bom, quer dizer, digo que é muito interessante, principalmente saber que Moçambique, tipo, vamos lá, está na liderança, porque nos PALOPs é o único que está. Isso permite que estabeleça-se uma vantagem, vocês como pioneiros nesta comunidade possam também transmitir a vossa experiência mais além, no caso de se iniciar em outros pontos. Agora, a minha questão seria, AI é algo, apesar de a inteligência artificial, apesar de ser algo que é falado ultimamente, é um dos assuntos do momento, não é algo relativamente novo. Mas pelo facto de ser falado e temos aí os inteligência artificial, temos ChatGPT, temos ChatGPT é o que é mais falado, mas temos o Bard, temos várias inteligências artificiais que existem. Para vocês como comunidade,
e principalmente você como embaixador já deve ter, já tem muita experiência com muitos, ou muitos estudantes ou muitas pessoas que fazem parte dessa comunidade. Qual tem sido um dos maiores desafios, principalmente para quem é iniciante e para quem é iniciante, para quem já está a trabalhar com isso e para si próprio, tipo, para a implementação, porque cada tecnologia tem sua porta de entrada. Às vezes a porta de entrada pode ser um pouco mais complicada. Por exemplo, tens, por exemplo, programas com computador, há certos computadores que é mais difícil, tipo, por causa da potência, etc. E há outros que é mais fácil, mas isso envolve dinheiro, envolve disponibilidade, envolve acessibilidade, principalmente às tecnologias de informação. Então, quais tem sido um dos principais desafios, principalmente para essa questão do AI hoje em dia, que é acessível, mas nós não sabemos até que ponto, porque praticamente são desenvolvedores, né, de soluções. Então, como é que tem sido gerir isso? Ou quais são os desafios que tem? Boa. É de responder essa pergunta, mas deixa só comentar um ponto que tu acabaste de comentar, que eu acho muito interessante. A questão de que a inteligência artificial não é algo novo, mas percebeu-se que tivemos um boom no que diz respeito à inteligência artificial no geral. Se formos já buscar as bases ou o histórico do que é inteligência artificial, começou lá por volta do meado da Segunda Guerra Mundial, com Alan Turing. Alan Turing meio que deu um pontapé de saída, acendeu a fagulha para aquilo que podemos chamar hoje de inteligência artificial. Tivemos o John McCarthy, que foi quase um dos segundos representantes no que diz respeito à inteligência artificial. Mas durante esse tempo tivemos uma grande pausa até por volta dos anos 2000. 2000 tivemos uma grande pausa, o que foi chamado de inverno da inteligência artificial, porque praticamente era algo que se considerava que meio que não era possível nós termos uma máquina a resolver problemas similares a um ser humano, ou uma máquina a aprender, aprender a resolver um problema. Por volta de 2010 é que começou o que hoje é considerado de machine learning, que é a base de muito do que é considerado inteligência artificial hoje, porque dentro do machine learning temos o deep learning e temos todas as outras variantes, NLP, que é processamento de linguagem natural, temos o computer vision, visão computacional e tantas outras coisas. Neste meio período de 2000 a 2010, o que fez com que viesse o boom primeiro do machine learning foram dois fatores que foram considerados cruciais que antigamente não tivemos. Primeiro, que a capacidade computacional cresceu, porque para tu criares um modelo de inteligência artificial precisas de uma capacidade de processamento muito boa. Não é por acaso que estás a me ver a usar uma máquina. Não pode ver na câmera, mas já tem uma reação visual. Primeiro, capacidade de processamento evoluiu. E o segundo fator, que é muito mais importante que só a capacidade de processamento, porque no que diz respeito ao processamento, nós conseguíamos criar cluster, colocar mais de um computador a processar, conseguíamos superar um pouco aquilo que é a capacidade de processamento. O segundo fator, que é o mais importante, são dados. Porque tudo hoje que é considerado inteligência artificial aprende extraindo padrões nos dados. Então, tivemos que reunir, porque internet iniciou depois da segunda, quase teve sua origem nas guerras, mas por volta da Segunda Guerra Mundial é que começou a se desenvolver. E com a internet é que começamos a gerar muitos dados, e por volta dos anos de 2000 a 2010 é que houve muita consolidação desses dados. E esses dados possibilitaram o treinamento dos modelos de inteligência artificial. E é daí que tivemos primeiro o boom do machine learning. Mas ainda ninguém ouvia falar, a não ser técnicos e especialistas da área que faziam pesquisas na área. Foi daí que, por volta de 2021 e 20,
tivemos o boom que é a inteligência artificial no geral. Yeah. Que todo mundo começou a falar de inteligência artificial. Como é hoje. Yeah. Isso foi por conta de um outro fator que eu acho que se a minha memória não me engana, aconteceu por volta de 2018 ou 19, 17, 18, 19, não recordo bem. Que é um novo conceito que foi introduzido, que são dos Transformers. Okay. É uma nova técnica. Okay. Temos sim lá o Machine Learning, que foi introduzido por volta de 2010. Quem utilizava mais Machine... Até hoje se utiliza Machine Learning, é a técnica mais utilizada atualmente. Okay. Quem utilizava Machine Learning por volta era reconhecer padrões, poder identificar um objeto, por exemplo, poder identificar se isso é isto, e lá temos processamento de linguagem natural, gerar pequenos textos, conseguir classificar um texto, coisas do tipo, coisas mais básicas. Por exemplo, o teu Shakespeare do teclado, te recomendar palavras ou um corretor ortográfico básico. Isso temos lá Machine Learning, que é a base da inteligência artificial. Mas com os Transformers foi aí que foram introduzidos os modelos generativos. Já estamos a falar de chat GPT. Já estamos a falar do chat GPT. Foi daí que tivemos o boom da inteligência artificial, porque foi introduzida a inteligência artificial mais na ótica do utilizador. Porque antes só estava mais na ótica do desenvolvedor. Eu pessoalmente tive contato com o chat GPT, acho que foi por volta de... Teve mais boom esse ano, no final de 2021 por aí. 2021 e início de 2022, que era, não era chat GPT, mas sim GPT-3. Primeiro aquilo foi disponibilizado sob forma de uma API, sem aquela toda a interface bonitinha, que tu poderias fazer consultas, conversar com ele. A segunda versão foi o que hoje é que é o Playground. Se tu entrares no site da OpenAI /Playground, vais poder ter acesso ao que era a primeira versão ou a versão core do que hoje ChatGPT, em que lá tu podes ajustar algumas coisas como parâmetro, temperatura, se queres que ele seja mais criativo ou mais assertivo, coisas do tipo. Eu vi aquilo, fiquei impressionado porque tinha capacidade de poder gerar código, por exemplo, que é algo que é relativamente impressionante. Mas por isso que com a vinda do ChatGPT não fiquei tão maravilhado, assim, porque já tive acesso a uma ferramenta similar. Então, o que causou o boom do que é por muitos conhecido inteligência artificial, por isso que logo ligam ao ChatGPT, que inteligência artificial não é só ChatGPT. É uma fração do que é inteligência artificial. É uma pequena fração. Então, esse boom foi devido a isso que são os Transformers, que introduziram os LLMs, que é Large Language Models, que são já os modelos generativos. Com Transformers também introduziram os modelos generativos para gerar imagens. Você já ouviu falar de Midjourney? Midjourney. Então isso tudo aí foi por volta do final da última década. Então, com a introdução disso é que vimos o boom da inteligência artificial, porque foi trazido mais no contexto dos utilizadores. Os utilizadores tendo acesso, se torna algo... Se torna um boom. Exatamente, porque antes só mexiam. E uma coisa que um dos meus mentores no que diz respeito à área de ciência de dados me disse uma vez, é que se uma vez a inteligência artificial for a fazer uma diferença na vida das pessoas, ou a primeira vez que vai fazer uma diferença significativamente abrangente globalmente, vai ser por conta de processamento de linguagem natural, que é praticamente o que o ChatGPT faz. Porque eu pessoalmente não gosto tanto assim de processamento de linguagem natural. Eu sou mais voltado para a visão computacional. Gosto da possibilidade de uma máquina poder enxergar tal e qual a nós e poder realizar ações com base em imagens e tal. Porque visão computacional nós podemos aplicar na robótica. Eu acho que é isso que me fascina mais. Ele disse-me aquilo porque ele havia me proposto para realizarmos um estudo no que diz respeito ao processamento de linguagem natural. Vamos ver. Interessante. E parece-me que ele tinha razão. Quando fui ver já o boom do ChatGPT, você poder conversar com uma máquina num nível de conversa que
com alguns seres humanos não vais Mas ter. não vais ter, Então, nível de naturalidade. Exatamente. E nível de... Quer dizer, é algo incrível, Podemos até considerar criatividade, mas isso geraria uma discussão Discussão, se máquinas são criativas ou não. ok. Então, respondendo à tua questão agora, quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando no que diz respeito à inteligência artificial no geral, com aquilo que é a noção do que as pessoas têm do que é inteligência artificial. Basicamente hoje tive uma pergunta similar no meeting que tive hoje, pergunta similar, mas era mais voltado para quais dificuldades nós como promotores dos eventos estamos a ter, mas acho que se alinha. A questão do como é que posso dizer? Conhecimento em relação à área que estamos a fomentar por parte dos membros da comunidade local. Ou seja, os novos membros. Não digo a Zindi como um todo, mas digo Zindi, Moçambique, muito mais Zindi Norte, porque por enquanto estamos a fomentar muito mais no Norte. Temos a Unirovuma, a OCM e a Unilúrio. O nosso plano é que até o final deste ano conseguimos trazer também a Politécnica para junto de nós. Então, uma das grandes dificuldades que a gente vem enfrentando é isso, o know-how do pessoal que está envolvido. Exatamente, porque dúvidas deles, na maioria das vezes, vem mais por conta de inteligência artificial como sendo chat GPT, não inteligência artificial como um todo, não ciência de dados como um todo. Porque o que nós estamos a promover para eles não é inteligência artificial na ótica do utilizador, mas sim inteligência artificial na ótica do desenvolvedor. Então é que nós estamos a tentar fomentar para eles. É mais por volta disso. E principalmente falando em termos de inteligência artificial, tratas, no seu caso, tratas disso em âmbito geral ou tens uma especialidade em específico? Estavas a falar, por exemplo, que em questões desse tipo de linguagem natural não é muito a sua área, tu preferes mais o uso de visão computacional. Então, tens alguma especialidade nessa questão tens uma área específica a qual trabalhas ou sempre estás aberto em falar ou em trabalhar em diversas áreas? Boa. Pergunta interessante. É de responder essa pergunta seguindo primeiro o que eu recebi logo quando entrei no curso de engenharia informática. Quando entramos no curso de engenharia informática tivemos várias cadeiras em diferentes áreas. Que todas as áreas se complementam, mas uma coisa que sempre te é dito é que tens que escolher uma especialidade. Se vais para desenvolvimento de software, se vais para banco de dados ou se vais para a rede de computadores. Provavelmente tenha esquecido umas áreas, mas essas são as principais que você pode escolher. E na inteligência artificial ou na ciência de dados, não posso chamar só inteligência artificial, a ciência de dados é quase similar. Se vou escolher uma das sub-áreas existentes. Para o caso da engenharia informática, eu mais me voltei para o desenvolvimento de software. Então, lá tem um pouco de banco de dados e um pouco de redes, mas nem tanto. E para o caso da inteligência artificial, na inteligência artificial temos aquilo que é o Machine Learning. Machine Learning. Atualmente estou mais a me especializar em Machine Learning, mais concretamente Deep Learning. E mexendo com Machine Learning e Deep Learning, podemos lá encontrar o que é algoritmos ou modelos que estão mais voltados ao processamento de linguagem natural, que é NLP, Natural Language Processing, Computer Vision, processamento de textos, por exemplo, e mais outras sub-áreas. As mais fomentadas atualmente é mais processamento de linguagem natural
e visão computacional, Ok. que é uma das coisas que... Mas temos lá outras coisas também, o processamento de jogos, aprendizado Ok. por reforço, coisas do tipo. Ok. É muito diverso. queres dizer. É muito diverso. Yeah. Então, em questão de me especializar em algo só, eu consideraria que estou mais especializado em visão computacional Ok. do que nas outras áreas. Mas claro que sempre há espaço para poder mexer com as outras. Por exemplo, a primeira vez que eu tive interação com a inteligência artificial nem foi com nenhuma dessas duas. Yeah. Nós tivemos que criar um modelo para poder detectar se um sensor estava danificado ou não. Ok. A partir dos dados que aquele sensor retornava, porque eram vários sensores espalhados pela cidade. Nesse caso era Ghana, acho que era Ghana, sim. Ok. O desafio era de Ghana, vários sensores espalhados pela cidade retornavam dados e tem certos sensores danificados, então com base nos dados que eles retornavam, tinhas que criar um modelo que soubesse identificar qual sensor estava estragado. Ok. Isso não é visão computacional. Yeah. Então, e a segunda vez que eu tive contato com a inteligência artificial foi a respeito mesmo do Natural Language Processing, Ok. que tivemos que desenvolver um modelo que sugerisse um check spell, um corretor ortográfico, Ok. similar ao do teclado, mas mais voltado para uma cua. Ok. Então, mais voltado para uma cua. Tu escreves uma palavra em macua e ele te sugere. sim, te sugere o que é que vocês queria escrever caso tivesse gerado aquela palavra. Yeah. Então, foi a segunda vez que mexi com machine learning ou com inteligência artificial, embora que é muito... não podemos chamar diretamente essa segunda solução como inteligência artificial, porque é uma outra discussão. Yeah. Ok. E questão de especialidade, eu me considero mais voltado ao visão computacional, Ok. porque até que o meu trabalho de culminação de curso desenvolveu uma solução mais voltada utilizando visão computacional. Ok. Por isso que tenho muito mais afinidade com visão computacional do que com as outras técnicas. Já tentei mexer com vários outros projetos utilizando visão computacional. Ok. O do meu TCC, tentei desenvolver um projeto que... um self-drive, Ok. então utiliza visão computacional. Yeah. Então tentei muito mais mexer com visão computacional do que com as outras técnicas. Ok, tá certo. E realmente me deixaste muito curioso, principalmente pela questão do machine learning, que é uma frase que repetiste muito. A minha ideia básica, principalmente digo isso principalmente para quem está nos assistir, né? Está a ouvir machine learning. Eu quando vi falar sobre machine learning, foi em algum projeto, eu não me lembro qual, mas era da Google, e era exatamente visão computacional. Tipo, tinha um robô, tinha uma câmera, e ele tinha que... Aliás, até eu acho que isso já existe. Tipo, e depois é interessante porque a tecnologia, naquela altura, tipo, era uma grande novidade, mas hoje é uma realidade. Tipo, praticamente tu usas teu celular, por exemplo, eu não sei se estou errado, mas por exemplo o Google Lens, que nós temos no celular, podemos considerar, podemos usar visão computacional. Claro. Tipo, eu faço uma de um foto objeto. e ele scanna e ele já sabe o que é. O que é. Yeah. Eu olho isso hoje, parece uma coisa muito fácil, mas eu lembro quando eles faziam os testes, vai ser uma coisa meio que impossível. Tipo, como é que uma máquina vai olhar para uma coisa E saber exatamente isso, pesquisar e te dar sugestões e te dar exatamente aquilo que tu estás à procura, estás vendo? Então, voltando, estava a falar de machine learning e uma das cenas que eu comecei a ouvir sobre isso foi, eu jogo xadrez, né? E, comecei a jogar xadrez e a maioria das vezes eu jogava no computador e tinha um jogo lá de xadrez no Windows 7 e eu jogava, claro, com o computador, etc. E eu comecei a procurar curiosidade, né? Como é que os computadores jogam, etc. E como é que eles evoluíram, etc. Né? E eu comecei a ouvir falar sobre essa questão do computador, os maiores, chamam-se engines, né? Em xadrez hoje em dia temos máquinas que batem os grandes mestres, temos Stockfish, temos AlphaZero, que são engines que jogam contigo e batem 10-0. E o que eu
queria perceber é que eles já davam um exemplo, claro, para o público em geral, você tem que explicar de uma forma mais simples, né? E a ideia que eles davam é o computador jogava contra si mesmo. Tipo, jogava, tipo, começavam todos no modo easy, depois aquele perdia, depois aquele aprendia, depois então chegavam, e isso fazia em pouco tempo, também tem a ver com o poder de processamento, né? E jogava, então em pouco tempo ele tornava-se numa máquina, tornava-se num expert no jogo em si. Então eu queria saber se isso é exatamente o machine learning, podemos enquadrar no machine learning como tal. Sim e não. Ok. Ok. Dependendo da situação. Yeah. Uma das primeiras vezes que pudemos ver um ser humano sendo derrotado com uma máquina foi o caso do Deep Blue, que jogou contra o Garry Kasparov. Podemos considerar era um Cristiano Ronaldo ou um Messi no xadrez. Atualmente é Magnus Carlsen, mas então, é por aí. O que é interessante do Deep Blue, que foi um supercomputador desenvolvido pela IBM. Não podemos considerar como sendo inteligência artificial, aliás, como estando no campo do machine learning ou deep learning. Porque o que o Deep Blue fazia simplesmente é calcular as milhões de posições possíveis. E depois poder percorrer as decisões ou o caminho ou as posições que lhe levassem à vitória. Junto de a cada jogada ele calculava quais são as possibilidades ou as posições e jogava aquela que lhe oferecesse mais pontos e que lhe levasse à vitória, claramente. E um ponto que tu tocaste aqui, no início do aprendizado, aí se entrarmos com o machine learning, aprendizado de máquina, que é o caso do AlphaZero. Não indo para o Deep Blue. Deep Blue não é machine learning. É só o processamento de posições. Era um supercomputador, então tinha como processar as N posições que existem no tabuleiro de xadrez. Ou seja, ele pegava os dados, tinha uma base de dados e ele fazia todo um cálculo ou... Estás a perceber? Você joga xadrez. Tens o tabuleiro de xadrez. Tu moves uma peça para poder possivelmente construir uma jogada. E para poder talvez derrubar a rainha do seu oponente. Então, o que o computador tem a capacidade de fazer diferente de ti é poder fazer aquela simulação. Jogo este. Tu pensas, se eu jogar isso, o que é que ele vai jogar? Tu como um jogador. Eu jogo isso, o que é que ele vai jogar? Então o computador tem capacidade de fazer isto milhões de vezes, diferente de ti. Então, jogo este, ele joga este, depois eu jogo aqui, derrubo aquele. E depois disso ele ia me derrubar, talvez ia conseguir chegar à minha rainha. Não é uma boa jogada, deixa para lá. Tenta outra, assim mesmo o computador vai tentando até chegar a uma jogada que seja mais favorável. Depois faz uma jogada. Mas o computador já tem milhões de jogadas. Depois só faz um step só. Então é assim como o Deep Blue funcionava. Calculava a N possíveis jogadas. Então, diferente de ti, tu consegues pensar até um certo limite. Caiu as 3 jogadas. Depois faz a jogada que você mais gosta. Então o computador tinha a capacidade de fazer mais isso. E indo para um machine learning, falaste o caso do AlphaZero. Com o xadrez conseguimos... o computador, um supercomputador, consegue ver quais são as possíveis posições, que são milhões por aí de posições possíveis. Mas se irmos para um outro jogo, que é um dos jogos que para nós da área deu um boom no que diz respeito ao machine learning, é o Go. Nem sei se ouviu falar do jogo Go. Já vi. Pode falar? Vamos a isso? Pode falar. O Go é um jogo mais para
como posso dizer, para a cultura asiática. É aquele jogo, é aquele jogo que tá cheio de bolinhas, etc. Muito complexo, está cheio de variações. Aquele jogo, Então, o problema do Go é que simplesmente um Deep Blue não vai conseguir jogar até, por exemplo, vencer um campeão mundial, como foi o caso que aconteceu com o AlphaGo, porque com xadrez tem já as milhões de posições, por aproximadamente 200 milhões de posições. Com Go, a quantidade de posições possíveis é equivalente à quantidade de átomos no universo. É absurdo, é simplesmente absurdo. Só voltando para o que aprendemos na oitava classe, né? Átomo é uma partícula, é a menor aprendemos como sendo a menor partícula, embora que hoje já dizem que existem partículas menores. É a menor partícula da matéria. Então imagina, se pegas um celular como este tem milhões de átomos. Então as posições possíveis quantidade de átomos no universo. O universo é algo extremamente grande. Então, com calcular posições, nós não temos capacidade computacional para poder calcular todas essas posições. Então é daí que entra utilizar a inteligência artificial para poder raciocinar do mesmo modo que um ser humano raciocina quando está a jogar quando está a jogar Go. De certa forma eu considero que as máquinas conseguem ter um destaque porque não tem aquilo que é fadiga, né? Então foi daí que se introduziu o AlphaGo. Tanto o Deep Blue, tanto o AlphaGo tem documentários que estão disponibilizados gratuitamente para quem quiser assistir no link ou que quiser se aprofundar mais. Com o AlphaGo, só contando um pouco o que acontece no documentário, nós podemos ver ali jogadas, embora que nem entendo Go, ou a maioria dos que assistiram nem entendem o Go, porque é um jogo complexo realmente. Realmente, eu também até hoje. Mas tu entendes o cenário em si, o que está a acontecer. Temos ali esqueci o nome dele, mas é um asiático, que é o campeão mundial, a pedir sessões de pausas. Para ele poder descansar um pouco, refrescar a mente e voltar. A máquina não cansava, estava sempre ali para jogar. É o que é mais preocupante nesses casos. E o que acontece é que teve várias derrotas, já não me recordo quantas foram. Só ele conseguiu uma única vitória. Parece que é isso, foi uma única vitória. Então, como o trabalho dos engenheiros é sempre aprimorar a máquina, de modo que consiga ter melhor performance na resolução de seus problemas. Quando perguntam aos engenheiros por que a máquina perdeu desta vez, eles disseram uma coisa que eu acho que é uma das coisas que nós sempre ouvimos nos filmes que tem inteligência artificial que domina o mundo, Disseram uma coisa que o jogador humano fez uma jogada que a máquina considerou irrelevante. E até eles chamaram como a jogada de Deus. Então, era uma jogada que não fazia totalmente sentido para a máquina. Foi a jogada que a máquina ignorou e foi a jogada que levou o ser humano à vitória. Com o AlphaGo podemos considerar machine learning porque temos dados. O que aconteceu ali foi o seguinte: pegaram dados de jogo ou programaram um código que a máquina consegue jogar. Então o que fizeram? É só criar 2 jogadores, ambos máquina, e começar a realizar simulações. Então vai jogando máquina contra máquina. Então vai se pegando aquele indivíduo que tiver a melhor performance e vai colocar a jogar com outro indivíduo com performance igual ou superior. Então daí é que vai começando a se construir aquilo que é o aprendizado. Isso normalmente é chamado de aprendizado por reforço. Imagina o seguinte: tu tocas no fogo, o que acontece? Te queimas. Já sabes que
fogo, Já aprendeste, não é para tocar. Yeah. Então, o reforço que você recebeu, a recompensa é que você se queimou. Yeah. Então, com a máquina é quase similar. Eu recordo que uma vez desenvolvemos um algoritmo que se baseava em aprendizado por reforço para jogar aquele jogo da velha, tic-tac. Tic-tac. Fazíamos algo semelhante. Se ele construísse uma jogada que lhe levasse a vitória, oferecíamos um ponto. Caso contrário, retirávamos um ponto. Então a máquina sempre vai tentar aumentar a quantidade de pontos possíveis. É uma das técnicas de inteligência artificial que é considerada perigosa, de certa forma. Então é basicamente o que aconteceu com o AlphaGo. Então é daí onde podemos diferenciar o que é uma inteligência artificial, entre aspas, e o que é simplesmente um computador jogando xadrez, ou um computador jogando dama. Interessante, é muito interessante, né? Eu realmente vi parte deste, é aquilo que estavas a dizer, eu pessoalmente não entendo o jogo, mas é um documentário muito interessante e, quer dizer, quem quiser assistir o link, vou colocar o link ali na descrição, né? E principalmente tratando de visão computacional, né? Quer dizer, Moçambique, nós é um país que ainda precisa, quer dizer, tem muitos desafios. E a tecnologia, principalmente a tecnologia hoje, é que pode acelerar o desenvolvimento, né? Existe, e eu acho que a visão computacional é um dos pontos, estavas a falar aqui da robótica, é um dos pontos, como posso dizer, um dos pontos focais que vai melhorar muito. Eu lembro que estávamos na faculdade, estávamos numa das disciplinas em que nós estávamos a tratar sobre automação, e um dos projetos que saiu, que nós estávamos a discutir, etc., que acabamos não seguindo, mas que era interessante, por exemplo, e já existe, né? Era uma questão de participar para as jornadas científicas. Que era a questão de tu tens uma linha de produção e por exemplo, tens tomates, tens frutas, etc. Então tu colocas uma câmera e ele, ao processar, ele identifica as frutas podres das frutas boas ou as frutas verdes. Ele tem uma parte que separa. Isso já existe, mas quer dizer, em termos de tu criares o projeto, etc. Então, para ti, quais são para a tua área, quais são as áreas que tu achas que vão ou que vão ter maior impacto? Porque hoje em dia, nós quando falamos de projetos, é muito comum nós falarmos no futuro. Não, AI agora. O AI é o futuro. É para nós vamos poder fazer isso e aquilo, mas esquecemos que a tecnologia está aqui hoje e nós precisamos aplicar hoje. Então, quais são as áreas? Pode ser mais abrangente, pode ser mais específico, mas que na tua área específica de trabalho achas que impacta principalmente o desenvolvimento em geral do país? Boa. Um dos pontos que tu tocaste é que Moçambique atualmente, embora que não possui uma infraestrutura tão robusta em si, tecnologicamente. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que as áreas que melhor vão ajudar no desenvolvimento são áreas que conseguem se enquadrar a esta infraestrutura. Uma das que eu acho promissoras, indo mais específico dentro da inteligência artificial e ciência de dados, é o NLP, o processamento de linguagem natural. Por quê? Porque primeiro vai possibilitar a comunicação. Comunicação, Moçambique tem N dialetos. N dialetos, então, pode possibilitar a comunicação entre, por exemplo, pode se utilizar numa sala de aulas. Vamos para comunidades rurais. É onde o ensino bilíngue é uma realidade realmente. Exatamente. Por exemplo, o meu irmão mais velho, ele é um professor. Quando ele me mostrou qual era o cenário de trabalho dele, ele dá aulas especificamente em Macua. Então, não podemos tentar puxar logo aquelas crianças para o português sem pelo menos desensinar o que é uma letra ou algo do tipo. Então, o ensino bilíngue existindo,
é uma das coisas que pode fazer diferença. Ok. O NLP, porque temos casos que está a se criar tradutor. Tivemos alguns colegas que criaram um tradutor de Macua, português. Yeah. A Feliciana criou um tradutor Xangana para português. Yeah. Então são coisas que podem ajudar no desenvolvimento do país em si só. Porque se nós levarmos a educação para as comunidades rurais, claramente que vamos aumentar aquilo que é a nossa capacidade de poder produzir mais e ajudar o país. O NLP, a segunda é a visão computacional. Como tu disseste, o caso da Esther, o que é que ele faz? Automatiza um processo. E se nós automatizamos um processo, quer dizer que vamos economizar mais tempo, fazer mais. A tal dita eficiência, isso, né? Então, uma das coisas que pode trazer é a visão computacional. Por exemplo, eu desenvolvi uma ferramenta que ajuda os agricultores a poderem detectar o tipo de praga que está a atacar a sua plantação e qual é a severidade que existe naquela plantação. Então, isso sendo utilizado por agricultores que não têm lá tanta noção do que são pragas, como combatê-las, seria, de certa forma, valioso, porque vai ajudar a aumentar aquilo que é a sua produção. E no mesmo momento, quando eu estava a fazer o estudo, quando eu estava já no campo, a coletar meus dados, por exemplo, eu conversava com os agricultores para procurar saber qual é a realidade deles. Imagina, eles simplesmente veem uma praga ou doença e jogam um medicamento que aparece nas vistas dele. Para tentar combater aquela e na praga. maioria das vezes existem pragas que não morrem com certos medicamentos. Tentam um medicamento mais genérico, porque não sabem que doença é, que praga é. Se é fungo, se é bactéria, ou simplesmente se é uma mancha, não precisa combater. Ou simplesmente remove a planta. Então, é uma das coisas que pode ajudar a visão computacional. Também estaremos a automatizar um processo. Estaremos a levar conhecimento para eles. Outro caso, agora estou a dar exemplos de aplicações específicas. Já falei dos tradutores que foram criados, já falei dessa ferramenta que eu acabei de desenvolver. Espero que futuramente possamos implementar isso nas realidades, porque não precisa de muito. Um smartphone é suficiente. Um smartphone é suficiente. O poder de processamento que nós precisamos é simplesmente no treinamento. No momento de inferência, já é outra coisa, porque já temos um modelo. O modelo já é capaz de inferir sem muita capacidade de processamento. E a realidade que eu vi é que os técnicos extensionistas têm dado suporte aos agricultores. Então, os técnicos extensionistas têm acesso a um smartphone. Então, seria o suficiente. Outro caso que a inteligência artificial pode ajudar é o caso da medicina, na saúde. Na saúde. Teve o caso de uma colega que desenvolveu uma ferramenta para poder fazer a detecção e classificação da catarata ocular. Usando imagens de microscópio. O médico faz a imagem, utiliza a ferramenta. Se não consegue fazer um diagnóstico mais preciso, utiliza a ferramenta para poder lhe auxiliar, não para substituir o médico, parêntese, para poder lhe auxiliar. Talvez tenha alguma característica que tenha deixado passar. Porque as máquinas ou o machine learning tem essa característica de poder identificar padrões que normalmente nós não conseguimos identificar. E são basicamente. O outro caso que visão computacional foi utilizado, tem um colega que desenvolveu uma ferramenta para poder fazer a tradução de linguagens de sinal. Eu pessoalmente nem sei se eu iria conseguir aprender linguagem de sinal. Então, os surdos e mudos também poderiam ser beneficiados nesse contexto. E teríamos uma inclusão social. Estaríamos a incluir eles dentro da nossa sociedade como um todo e não parcialmente. Então, esses são exemplos que eu já vi a funcionar e embora que não tenham sido implementados, porque, embora que nós não possuímos infraestrutura, mas nós trazemos as soluções com o que temos. Mas outra questão é
os de responsáveis de implementar essa solução pudessem também dar um suporte. Porque não é só nós chegarmos ali e estamos a implementar. É um processo. É um processo, exatamente. Processo, Mas, por enquanto, estamos nessa linha mais de pesquisa, poder trazer soluções mais sustentáveis, de modo que ao implementarmos não possamos ter nenhum gargalo. Então, é basicamente isso. Nem sei se isso responde à pergunta. Não, responde a pergunta. Já estamos a caminhar a passos largos para o final. Muito obrigado pela disponibilidade. Realmente, eu acho que é uma conversa que dá para ter uma parte 2. Sinto que tens muita experiência a compartilhar. Eu queria desejar últimas palavras sobre se tens projetos futuros, etc. Se tens alguma coisa a correr agora e considerações finais. Eu pessoalmente eu acho que, falando principalmente da área de software que trabalho, é algo que ainda tem muito pano para manga, tem muita coisa que pode se fazer, principalmente no nosso país. Há muitos processos, há muita coisa que pode ser facilitada, que às vezes tu olhas para um processo e dizes, isto aqui só com alguma coisa facilitaria tanta coisa. Então acho que é algo que dá para se explorar. Então, considerações finais. E tocando mais nisso que tu acabaste de dizer, é que eu também tenho observado, por exemplo, problemas simples do meu dia a dia, mas por que eu não crio um software para poder me ajudar nisso? Um software personalizado só para mim. Por exemplo, quando eu vou fazer rancho, normalmente eu tenho feito uma lista de compra que depois me deixa perdido, não sei o que, faço ajustes de preço. Então, se eu automatizasse isso do jeito que eu quero e não baixar um app lá do jeito que eu quero, do jeito que eu gostaria. Então, é isso que tu disseste. Ainda tem muitas soluções a serem digitais, muitos problemas a serem, de certa forma, trazidas soluções digitais. Soluções que envolvam software. Embora que aqui não tenhamos falado muito do meu lado como engenheiro de software, mas do meu lado como cientista de dados, eu também tenho muito esse lado de desenvolvedor de software, porque é o meu core como um todo. Ciência de dados é uma área que eu estou a tentar mais me especializar, mas sempre trago o desenvolvimento de software como base. E tenho outros projetos a correr no que diz respeito ao desenvolvimento de software, que de certa forma trarão soluções para o nosso contexto ou para a nossa realidade moçambicana. E como palavras finais, a comunidade Zinde é uma comunidade aberta para qualquer um que quer mergulhar mais nesta área de inteligência artificial na ótica de desenvolvedor. Então, para qualquer um que quiser participar, porque nós pretendemos nos tornar nacional, e possivelmente podemos chegar a outros palopes, mas primeiro queremos nos consolidar cá. E hoje eu tive um meeting em que provavelmente vamos receber uma expansão, porque pelos trabalhos que nós fizemos, eventos que nós realizamos, parece que chegou a pessoas de interesse e pretendem nos ajudar a alavancar aquilo que nós estamos a tentar desenvolver, trazendo recurso, conhecimento, estratégia, etc. Possivelmente podemos receber um financiamento da Google, mas mas qualquer um que quiser participar nesta comunidade, eu penso que posso deixar as minhas redes sociais com o Zig para quem quiser entrar em contato comigo, de preferência pelo WhatsApp, para depois podermos adicionar no grupo da comunidade e poder ver o que realmente a Zinde é, o que a Zinde Moçambique pretende fazer, porque temos um novo parceiro estratégico agora, que é a Mosdev, que nos traz mais essa componente de desenvolvimento de software, porque nós temos ciência de dados, precisamos de software para levar a inteligência artificial ao utilizador final. Então temos um novo parceiro estratégico. Não tendo muito tempo, simplesmente agradecer o convite e é com passos pequenos como esses que saímos deste nível e vamos para isso. E como disse o Harvey Specter, a vida é assim.
e eu gosto assim. Não é diferente para mim. Ok, tá certo, muito obrigado mais uma vez. E esse foi o primeiro episódio do Ziguila Podcast. Como eu disse, há muita coisa que não, quer dizer, haverá mais tempo para a conversa, mas como nós sabemos, o tempo é limitado, etc. Mas vamos criar mais oportunidades, e isso também depende do vosso feedback. Então, subscrevam-se no canal se já não é inscrito, deixem o vosso comentário e nos vemos na próxima. Fixe. Boa. Uau. Quase uma hora. For real. Quase